O líder da oposição venezuelana, Edmundo Gonçalves, que contesta o resultado das eleições de julho de 2024, na qual Nicolás Maduro foi proclamado vencedor, deixou o exílio em Madrid. Ele se reuniu no final de semana com o presidente argentino, Javier Milei, em Buenos Aires. Milhares de venezuelanos que moram na capital argentina foram até a Casa Rosada, sede do governo. A Argentina não reconhece a reeleição de Maduro, assim como outros países latino-americanos, além dos Estados Unidos e da União Europeia. No Brasil, no entanto, não há agenda prevista para o encontro entre o líder oposicionista e o presidente Lula. Na recepção a Edmundo Gonçalves, Javier Milei disse o seguinte: Estamos fazendo o que a causa da liberdade requiere, ni mais nem menos. Así que gracias por venir y gracias por estar en nuestra casa, porque siempre Argentina es la casa de los venezolanos del mundo. Logo depois do encontro, o presidente Javier Milei emitiu um comunicado oficial à imprensa em que afirma que a Argentina não será cúmplice do silêncio diante das injustiças e abusos do regime de Nicolás Maduro. A expectativa é que Edmundo Gonçalves esteja na Venezuela nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, data da posse do ditador Nicolás Maduro. Silvio, quanta diferença, né? Javier Milei, governo argentino, vai lá, se posiciona, não reconhece o que ocorreu, nem podemos chamar de eleições em julho do ano passado, com a vitória, a fraude nas eleições venezuelanas, reconhece Edmundo Gonçalves. Agora, você vê algum risco para Edmundo Gonçalves retornar à Venezuela na próxima sexta-feira? Ele que ficou exilado em Madrid durante todos esses meses, Silvio? Ah, sim, sem dúvida, é perigoso. A chance dele ser preso é muito maior do que dele conseguir fazer um discurso, por exemplo, a céu aberto. A Venezuela não é uma democracia, embora o presidente Lula da Silva, quando recebeu o ditador Nicolás Maduro com o tapete vermelho, logo nos primeiros meses de governo em Brasília, chame de democracia relativa. É preciso ajustar a narrativa aqui e acolá. Não é uma democracia, é uma ditadura sanguinária, uma ditadura que fez mortos, que tem presos políticos, que não admite oposição, onde não há mais liberdade, não há liberdade de imprensa, não há liberdade de pensamento, não há liberdade de expressão e que tem a força à sua mão. Um ditador que age com o exército e com a sua própria polícia, a sua guarda pretoriana. Então, é claro que é arriscado. Agora, quanta diferença no presidente da Argentina, Javier Milei, um defensor das liberdades, receber aquele que, se fosse uma eleição de verdade, de fato, seria o futuro para a Venezuela, o Edmundo, mas não foi o que aconteceu. Houve uma fraude grotesca que o Brasil avaliza, o Brasil é cúmplice dessa fraude. O projeto chavista, continuado por Nicolás Maduro, né, pupilo de Hugo Chávez, é o modelo ideal do PT. Não à toa o PT chancelou tudo o que aconteceu na Venezuela. É pouco crível, né, alguém achar que o PT emitiria uma nota de apoio a Nicolás Maduro sem que o Lula avalizasse. Tudo, não existe, o PT não existiria sem o Lula. O Lula é o dono do PT, sempre foi, o líder máximo. Então, o que o PT fala nas suas notas oficiais, aquilo que sai da boca da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Farias, é aquilo que o PT, é aquilo que o presidente Lula pensa, mas que ele foi, de alguma forma, impedido de falar abertamente, ele teve de ser um pouco mais comedido, porque os comentaristas da Globo News, da Rede Globo, passaram a criticar o que havia acontecido na Venezuela. Então, ele precisou ajustar a sua fala à sua assessoria de comunicação extraoficial, mas muito bem paga na televisão, né? Entre outros veículos também pagos com dinheiro da Secretaria de Comunicação, dinheiro nosso, que o governo repassa para essas redações. Então ele teve de ajustar o discurso, mas o Brasil nunca condenou de verdade o que aconteceu. Se você perguntar a portas fechadas para o Celso Amorim, que é o chanceler informal deste governo, o chanceler de fato é o Mauro Vieira, mas é decorativo. O chanceler de verdade, quem determina os rumos da diplomacia brasileira, que vive sua hora mais infame na história, pelo menos desde a redemocratização, é o Celso Amorim. Pergunte a ele o que ele pensa sobre a Venezuela. Por que o Brasil não foi... por que o Brasil não repudiou lá atrás, logo depois da fraude, junto com a Colômbia, que é comandada por um terrorista, pelo Gustavo Petro? Por que o Brasil não assinou lá na OEA uma sanção, um pedido de explicações? Não.
Brasil adotou um discurso, vamos aguardar as atas que nunca apareceram, vamos aguardar informações que nunca vieram, e aí levou uma alfinetada do Nicolás Maduro, porque afinal de contas a Venezuela, aliás, é uma das grandes devedoras, né, do Brasil. 1,7 bilhão de dólares. BNDES, a usina de Bolívar, que é a principal, o metrô de Caracas, entre outras obras. E finalizo, Paulo, o que será que o Nicolás Maduro sabe sobre o Lula? Sabe sobre o PT, sobre o Brasil, sobre corrupção? O que será que ele sabe que faz com que o Lula entre nesse teatrinho? Ana, enquanto o Silvio comentava, a gente exibia algumas imagens aí da visita do líder da oposição, Edmundo Gonçalves, a Buenos Aires, a capital, milhares ali de venezuelanos em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino. São mais de 7 milhões de venezuelanos que já deixaram o país, cerca de 165 mil. O amigo do Maduro, o Lula, disse: você tem que mudar a narrativa, você não pode aceitar. As imagens estão aí. As imagens estão aí, como você disse também, os Estados Unidos não reconheceram essa fraude, a comunidade europeia também. Agora, a Argentina, olha que inveja, né? Que inveja de um presidente que cumpre o que prometeu na campanha, que coloca o seu país e a verdade acima de qualquer projeto, seja projeto político, projeto de poder, porque no PT o amigo do Maduro só tem isso, né? O Lula e o PT ele só tem isso. No Brasil é só o projeto de poder. Então, assim, diante disso que nós estamos vendo, que inveja, porque o Milei ele faz tudo que ele cumpriu, que ele prometeu na campanha, não apenas nesse tabuleiro geopolítico, nas relações diplomáticas, mas também na economia. Ele foi honesto com a população, dizendo assim, antes de melhorar, vai piorar, e a população entendeu e disse: tudo bem, presidente, vamos nessa, vai piorar um pouquinho, mas vai melhorar, e hoje a Argentina está dando um banho. O Milei esteve, né, recentemente na Flórida com o presidente Trump, Mar-a-Lago, ou seja, é um nome de peso hoje na América do Sul. E agora é aguardar a nossa eleição em 2016. Zé Caute, próxima sexta-feira, dia 10, então vai ser sacramentada a farsa na Venezuela. O ditador Nicolás Maduro vai passar a faixa a si próprio. Você imagina protestos? Como é que vai ser aí esse momento de sacramentar a farsa nas eleições, e também o risco de Edmundo Gonçalves, que estava exilado em Madrid, deve também voltar à Venezuela? Pois é, só para a gente ter uma ideia, o Maduro ele pediu para o Tribunal Penal Internacional, para a Interpol, aliás, a prisão do González, e foi recebido com uma sonora risada, né? Então, esse é o nível da coisa. Aqui temos uma juíza do Distrito Federal que acata pedido de ONGs terroristas da Bélgica, só para a gente ter uma ideia do que estamos falando. Mas, então, o González dificilmente ele vai voltar para a Venezuela, porque ele se tornou um símbolo, assim como Maria Corina Machado, se tornou um símbolo da resistência dos venezuelanos contra uma ditadura sanguinária, que não tem o mínimo problema em assassinar o seu próprio povo, assassinar, torturar e obrigar para o exílio 1/3 da população. 1 a cada 3 venezuelanos tiveram que deixar o seu país. É como se no Brasil 60, 70 milhões mais 80 milhões de brasileiros quase tivessem que deixar o Brasil por causa do desastre econômico. É óbvio que temos um problema na Venezuela chamado Nicolás Maduro e toda a turma bolivariana, muito amiga do Celso Amorim, muito amiga do Lula. Só queria mostrar uma coisa, se na Argentina o presidente Milei encontra o líder das oposições, o líder da Venezuela livre, sabe quem que encontra aqui no Brasil o nosso presidente Lula? Não sei se o Binha consegue mostrar a foto do último encontro. Aqui, ó. O nosso presidente está em abraços, isso é uma foto de maio de 2023, com o ditador sanguinário da Venezuela. Já na época, Maduro tinha sido investigado pela própria ONU pelos crimes contra a humanidade cometidos na Venezuela, estava sob sanções internacionais por causa das violações em outras eleições, das torturas, das perseguições, etc. E aqui no Brasil ele veio tranquilamente e veio a se abraçar com Lula. Foi um dos primeiros líderes, inclusive, que Lula encontrou no ano retrasado. Ou seja,
Se na Argentina temos um presidente que defende a liberdade, aqui no Brasil temos um presidente que não tem vergonha de dar a mão para um ditador sanguinário e dizer que é só um problema de narrativas. Assim como as mortes, milhares de mortes da Venezuela, para o Lula, evidentemente, são apenas problemas de narrativa.